Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um episódio do podcast Vale de Deus. Presença ilustre do nosso padre Suéder. Muito feliz de ter o senhor aqui conosco. Eu quero confidencializar aqui só para vocês, né? Quase ninguém vai saber. Mas o senhor é uma grande inspiração para minha vida de oração. Eu me arrisco às vezes a tentar levar a palavra de Deus, fazer uma pregação, e as coisas que o senhor fala calam muito no meu coração. Aquele tipo de homilia que você fala assim, às vezes eu tô tocando na missa e falo, não, depois a gente vê essa música aqui, deixa eu prestar atenção agora. Então, assim, são coisas muito relevantes e o senhor traz numa linguagem muito bonita, muito diferente do que a gente costuma ver, inclusive. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, que estava em silêncio e agora está registrado. Seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Olá, gente, tudo bem com vocês? Cristian, Marquinho. Eu agradeço imensamente o convite, né? Agradeço aí os reconhecimentos, né? E tudo isso, em grande parte, sem dúvida alguma, que é graça e bondade de Deus, né? E aí a gente vai vivendo, vai aprendendo e vai permitindo que, aos poucos, isso aconteça na nossa história. Não deixa Deus fazer, né? Sim. Ele faz, a gente se atrapalha menos, né? E ajuda um pouco, e aí nós vamos caminhando. Então, estamos aí. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar com vocês e dialogar um assunto tão interessante, um assunto tão instigante, como é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Maravilha. E aí, Cris, do que a gente vai falar hoje? Não, antes de falar, eu ia falar a mesma coisa, né? O Padre Suéder aqui. O Padre Suéder, ele é contemporâneo, né? A gente tem praticamente a mesma idade. Sim. E a gente tava meio junto, né? Nessa fase de escolha que o senhor decidiu ser padre, né? Movimentos, ABC. Então, nossa, a gente fica muito feliz. E é muito legal do quanto a gente, né, escuta e serve de aprendizado mesmo, né? Suas homilias, acho que talvez sejam as melhores homilias que tem na cidade. É verdade. Então, faço as minhas palavras do Marquinhos. Muito obrigado. Para começar, eu queria que o senhor desse uma bênção inicial para a gente, por favor. Muito bem, então vamos iniciar, né, essa nossa conversa, e iniciamos com essa nossa oração, sabendo então que queremos que isso seja algo que brota, né, da ação de Deus. E é muito bacana quando a gente olha a ação de Deus acontecendo na nossa história, né? No normal da nossa vida, no nosso dia a dia, e reconhece, aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar onde Deus se manifesta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós nos colocamos, Senhor, diante da vossa graça, diante da vossa presença. Agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, agradecemos por este dia, agradecemos por esta casa que nos acolhe, e pedimos que o Senhor nos inspire, que o nosso diálogo, que tudo aquilo que nós vamos aqui com tanta tranquilidade conversar, sirva para edificar o nosso coração, a nossa vida, e aqueles que também nos acompanharem e estiverem conosco ouvindo um pouco desse nosso diálogo. Pedimos que a Mãe de Jesus, São José, intercedam em nosso favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, gente. Que legal. Então, a gente tinha, até fruto de uma campanha que a gente fez, né, nas nossas redes, né, a gente pediu a opinião das pessoas que nos escutavam, né, temas diferentes e tal. E uma amiga, né, do trabalho, a Ana, né, a Ana com certeza vai estar nos escutando, vai estar nos assistindo. Ela veio com um anseio para a gente falar sobre adolescência, né? E aí passaram acho que 1 ou 2 dias, né? Foi uma missa que o padre presidiu aqui na nossa comunidade, Sagrada Família. E aí eu falei assim, pronto, alguém que pudesse falar sobre adolescência. E talvez, acho que um acaso de Deus, nesses acasos de Deus, eu tinha estudado para a gente fazer um pequeno sermão lá na vigília, lá, né, dos talentos, que aconteceu em março. Eu tinha estudado sobre Jesus aos 12. Falei, adolescência, Jesus aos 12, tá tudo ali, né, no mesmo caminho. E aí fui falar com o padre falou, nossa, perfeito, tema muito bom, vamos conversar assim. E aí a gente passou esse tempo aí, acho que umas 3 ou 4 semanas, mais ou menos, estudando, né, o padre nos mandou um material, inclusive, muito bom. Eu repassei, né, um pouco desse material para aqueles vídeos, principalmente do YouTube, para a Ana, porque ela veio com esse anseio. Então, para a gente começar, eu mandei essa semana para ela
que você gostaria de perguntar para o padre? Daí ela falou Legal. assim, legal, então eu vou te mandar. E aí eu vou ler, aí a gente toma o rumo pra gente seguir na conversa. Tem um pontapé aí pra gente começar. Tem um pontapé. Bacana. Então vamos lá, ó. Teria uma pergunta, mas gostaria que ele abordasse a respeito dos pais. Eu vejo meu filho e me trata como coleguinha da classe. Não me obedece de jeito nenhum, tá difícil. A pergunta poderia ser uma orientação que ele pudesse dar nesse sentido de comportamento. Muito bem. Um pontapé não é dos mais simples de serem dados, não. Vamos lá, gente. Vamos tentar, então, caminhar por duas vertentes para a gente conseguir se encontrar em algum momento nesse percurso, tá? Uma primeira perspectiva é a gente olhar, né, essa figura de Jesus, né, e perceber um pouco a sua dinâmica acontecendo. A Sagrada Escritura tem o relato do nascimento, né, a experiência inicial, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, do anúncio, o menino que nasce, até ali um pouquinho da fuga para o Egito, né? E aí logo depois, o outro relato, né, numa fase, né, um outro período que nós encontramos é de Jesus no templo aos 12, né, quando ele se perde ali dos pais e ele está lá. E aqui a gente já pode, quem sabe, caminhar para entender um contexto, que não dá para nós identificarmos e pensarmos diretamente ali Jesus como um adolescente, né? Porque a adolescência, como nós entendemos, é uma característica nossa, né? Do nosso traço cultural. Na cultura do tempo de Jesus, e até hoje ainda, né, nós temos a criança, e aí ele passa por um rito de passagem direto, né, e ele já se torna adulto, né? Então esse interstício, né, que nós temos, esse prazo, né, esse alongamento que nós temos entre o ser criança e o ser adulto, esse alongamento ele é nosso, ele é próprio do nosso tempo, próprio da nossa cultura, né? Então a adolescência é uma perspectiva cultural, né? Para a cultura de Jesus, nós tínhamos o menino, nós tínhamos a criança, e depois desse rito de passagem chamado Bar Mitzvah, né, que é um rito, ele é composto por uma leitura, enfim, ele tem lá uns 3 ou 4 passos que o compõem, né? E aí o menino judeu, passando por isso, a partir disso, o menino judeu já se torna um adulto, né? E ele permanece até hoje, né? Esse rito permanece até hoje, ele faz parte ainda do traço da cultura judaica, né? Então, essa compreensão de adolescente, como nós temos, é muito nossa, né? É da nossa cultura, é do nosso tempo, né? E aqui a gente já tem mais uma definição que pode nos ajudar a entender um pouco desse contexto. Uma coisa é a adolescência, que é marcado por um traço cultural que não está presente em todas as culturas, mas em algumas culturas, né? E nós temos um outro traço que isso está presente na condição humana, que é a chamada puberdade, né? Então, isso é uma outra coisa, né? A gente costuma associar a puberdade e a adolescência a uma coisa só, mas na verdade não. Então, nem todo mundo, olhando de um modo bem amplo, assim, bem grandão, nem todo mundo passa por adolescência, mas todo mundo passa por puberdade, né? Que é essa fase de amadurecimento orgânico, essa fase de amadurecimento do próprio organismo, do próprio corpo, né? Onde aí os sinais vão aparecendo dos meninos, das meninas, né? E vão se manifestando desse modo. Então, acho que esse ponto é um ponto importante de se marcar, para que a gente entenda essa característica, entenda essa condição. Outra coisa importante, né, que a gente precisa conceituar. E aqui olhando a partir do nosso contexto, a partir da nossa cultura, a partir do modo como nós estamos organizados, né, no Ocidente, na nossa cultura com um traço caracteristicamente europeu, norte-americano, né, latino-americano, tudo isso atravessando e nos compondo, né, especificamente onde nós vivemos. Que a gente pensar o seguinte: entender que esse adolescente é uma pessoa, né? E aí é uma coisa simples, uma coisa óbvia, mas que às vezes escapa, principalmente na relação dos pais com esses filhos, né? De compreender e de perceber que é uma pessoa, assim como uma criança é também uma pessoa, né? Às vezes a gente imagina que nós temos a nossa relação entre adultos, sabe, já crescidos, então nós nos relacionamos de um modo.
Agora, quando nós olhamos alguém que talvez um pouco mais jovem, e principalmente nessa característica do ser criança, daí do início da sua adolescência, às vezes a gente perde um pouco dessa referência, e nem percebe que a gente perde essa referência, sabe? Mas o que você está querendo dizer, padre? Eu estou querendo dizer uma coisa muito simples, que a criança e o adolescente não é uma extensão da minha vontade. A criança e o adolescente não é algo que continua de mim. Ela é uma pessoa. E ela se constitui como pessoa. Marcada, sem dúvida alguma, né, atravessada pelas influências do ambiente onde ela está. Do ambiente dos pais, da escola, dos amigos, da família, onde ela vive. Por isso ela é atravessada. Mas ela é uma pessoa que reage ao seu modo àquelas situações. E aí, talvez, por que os pais sofrem tanto? Né? Por que às vezes os pais padecem tanto com algumas situações? Porque fica meio triste e sofre porque o filho não está sendo do jeito que eu queria. Ele não está sendo a extensão do meu desejo, do meu querer, né, daquilo que acontece em mim. E aí, poxa vida, está tudo errado, né? Por quê? Porque o certo sou eu, né? O padrão correto sou eu. Não é você o padrão correto. E para a criança também, né? Porque ela começa a deixar, né, de ver os pais como essa referência de padrão, de modelo, de super-herói, de qualquer coisa que ele vislumbre, né? E ele começa a entender que existem outros padrões, outros modelos no mundo, exatamente, talvez até melhores. Né? Exatamente, né? Exatamente. E aí isso deixa os pais desesperados, né? Porque aí os pais vão apresentar uma ideia, vão apresentar um assunto, né? Ele está aprendendo outra coisa muito bacana também, né? Na adolescência, o adolescente ele começa a experimentar, sabe, alguns padrões de funcionamento, principalmente psíquico, que ele não conhecia até então, sabe? Então, imagina que você está diante de um super jogo. Vamos falar de jogo, que talvez seja uma linguagem mais fácil, né? De um videogame fantástico, uma porção de recursos. Mas até ontem você jogava no Mario Bros, sabe, no Nintendinho, aquela coisinha bem básica. Agora você pega um super jogo, né? Aquele monte de recurso, aquela monte de coisa, aquela situação toda que acontece, né? E aí ele fica vislumbrado com isso, né? Ele começa a conseguir pensar de um jeito mais amplo, a desenvolver um processo de abstração de um jeito mais amplo. Ele, né, o adolescente, quando ele está crescendo, ele começa a perceber os recursos, né? Que às vezes a gente não dá conta de lembrar como era, mas ele era um recurso limitado e agora os recursos começam a se tornar muito grandes e ele não sabe direito como lidar com isso tudo, né? Então, por isso que às vezes ele é tão afrontoso, né? Por isso que às vezes ele é tão questionador, né? Porque eu já consigo pensar também. Se ele está pensando de um jeito adequado ou não adequado, é uma outra história. Que o aprendizado e o amadurecimento vai ensinar. Mas que ele está conseguindo pensar, ele está. Então, se eu penso, né? Mas você pensa, e se a gente pensa do mesmo jeito, por que o seu jeito de pensar é melhor do que o meu? Então eu não vou acatar. E aí que acontece... o embate. Né? O embate. Aí que acontece esse enfrentamento, né? Porque ele começa a descobrir um mundo novo. Ele começa a descobrir uma possibilidade nova de existir muito maior do que aquela apresentada pelos pais, né? É uma descoberta como indivíduo e uma descoberta, muitas vezes, de um contexto histórico também, ela é prematura demais, né? Geralmente, o que se tinha antes, eu até achei interessante aquele vídeo que o senhor compartilhou da Diana e Mário Corso, né? Eles tratam, assim, que explicam que a questão recente, a adolescência, como a gente vê hoje, ela é pós-guerra. Exatamente. E aí a gente começa a olhar para esse contexto e começa a entender. Antigamente, como era? A pessoa tinha ali, vivia embaixo das asas dos pais, e só no momento em que ela saía de casa para constituir já outra família é que ela tinha essa liberdade. Hoje não, hoje essa individualização vem mais cedo, vem na casa dos pais ainda, e você começa a olhar e fala, caramba, será que isso que meu pai falou tem razão mesmo? E com a internet isso se potencializou, porque aí você tem a opção de
buscar outros pais, outras opiniões, outras pessoas com a mesma linguagem de vida, a mesma vivência que você está tendo, e talvez vão te explicar a tua situação de uma maneira muito melhor que seu pai e sua mãe vai conseguir explicar. Eu acho que quanto mais distante a gente está e quanto mais a gente se afasta da nossa adolescência, pior a gente é para tratar os filhos, né? Eu acho interessante que a gente não perca isso. Até que ela usa uma frase interessante, né? Que é: não afogue o adolescente que você foi. Porque muitas vezes a gente acha que a adolescência ela é um rito de passagem, a gente entra na vida adulta e a gente deixou de ser adolescente. Não, muita coisa da adolescência tem que se manter, tem que continuar. Então talvez os pais tenham dificuldades de lidar com os filhos, de explicar as coisas para os filhos, porque estão explicando como adultos. Exatamente. E esquecendo do adolescente que eles foram, né? Eu lembro que meu pai, sempre quando ele ia me dar um sermão de alguma coisa que eu fiz errado, até contextualizando, por que a gente está aqui hoje? Cris, um pai que está aí com as filhas prestes a serem adolescentes. Padre, né, como ele já compartilhou conosco, inclusive está estudando a respeito disso, né, está fazendo formação acadêmica também, né, esse é um dos pontos. Então é interessante para trazer um olhar técnico. E eu tô aqui porque eu sou a desobediência na adolescência. Eu fui um adolescente muito obediente. Então eu comecei a perceber que os sermões dos meus pais começaram a funcionar, a ter razão na minha cabeça, quando eles começaram a trazer experiências que eles mesmos tiveram. Quando eu tinha sua idade, aconteceu isso comigo. Você viu o que aconteceu com você? Presta atenção, talvez você não precise desse ímpeto de resolver as coisas tudo na hora. Muitas vezes vão te jogar na fogueira porque você gosta de falar, você gosta de se expressar, então você vai lá e dá a cara a tapa. Só que daí você fica como o reclamão, aquela pessoa problemática, aquela pessoa áspera para a sociedade. E isso talvez não seja o melhor caminho. Junta um grupo, conversa com as pessoas, e aí eles passavam experiências que eles tiveram. Isso me ajudou muito, sabe? A experiência dos meus pais explicando com situações da adolescência deles me abriu os olhos para muita coisa. Enquanto eles estavam naquela posição, não, eu sou o pai, você me obedece, não faça mais isso. Por quê? Porque eu sou seu pai. Não funcionou muito bem. Sim. Só a partir do momento que eles começaram a contextualizar melhor é que as coisas começaram a fluir. E se com a nossa geração, porque a gente tem uma idade muito parecida, isso já não funcionou muito bem, agora você imagine com essa geração que tem muito mais informação, como você disse, tem muito mais fonte, né, que está navegando em ambientes que nós nunca vislumbramos, a gente nunca imaginou. Sim. Em ambientes que esses jovens ainda vivem, né? Eles vivem numa velocidade de informação de coisas que eles nasceram nesse meio, né? Os adolescentes hoje, né, estão aí na faixa dos 15, 16, é tudo gente de 2000 para cá, né? Com uma evolução tecnológica, né, e com um boom de desenvolvimento e possibilidades ímpares, né, que nós não tivemos acesso, né? E vocês que são pais, né, os pais não tiveram esse know-how todo de situações, né? E aí se desespera um pouco. E a gente vai lançar mão do quê? Daquilo que a gente tem como referência. E qual é a referência que a gente tem? Essa referência de autoridade imposta, né? Uma autoridade que se impõe, né? De fato, eu mando, você obedece. Mas não é uma autoridade dialogada. Na verdade, a gente não tem uma dimensão real de autoridade, tem uma dimensão de poder. Ou seja, eu mando e você tem que me obedecer. Gente, desculpa de novo, mas isso não funciona com essa geração, né? Esquece. Enfrentamento não vai resolver. O que vai resolver... E nem conosco funcionava, né? Muitas vezes não se construía um respeito, se construía um medo primeiro. Depois talvez isso se tornasse um respeito. Mas isso não é positivo, né? Não, isso não agrega e não faz crescer. Então, se a gente quer de fato, né, uma relação que aconteça de um jeito saudável, é uma relação de respeito. E aqui é importante pontuar uma outra coisa. Que outra coisa? Relacionamento saudável não significa relacionamento sem conflito. A gente imagina que um relacionamento saudável é um relacionamento que não é conflituoso. Mas, meus caros, diga pra mim, cada um de nós tem uma compreensão, uma concepção diferente de mundo, sabe? Por mais que todo mundo tem irmão, né? A gente foi criado na mesma casa, do mesmo jeito, né? Com as mesmas regras e normas.
mas eu tenho certeza que cada um de vocês é diferente do irmão de vocês. Sim. Como eu sou completamente diferente do meu irmão. Né? Então, cada um encara o mundo de uma perspectiva. Né? Então, não tem outro modo. É nessa diferença que vai acontecer. Então, pela diferença que há entre nós, é óbvio que os atritos vão acontecer. Né? Então, ter atrito não é o problema. Às vezes a gente imagina que nós temos que eliminar a presença dos atritos, né? E que uma relação saudável, né? Uma construção familiar saudável é uma construção onde todo mundo diz amém para tudo. Cuidado, isso pode ser adoecido, né? Essa relação pode ser uma relação doentia, né? Onde eu não tenho espaço para ser quem eu sou, onde eu me moldo completamente aquilo que você deseja. Né? E aí, a partir do momento que eu não tenho alguém que defina quem eu tenho que ser, eu vou ser quem? Né? Infelizmente, isso é infelizmente mesmo, pai e mãe não é eterno. Sim. Acaba. Né? E se não ofereceu condições a seus filhos para que eles se tornem autônomos, independentes, que eles consigam lidar com as suas próprias situações, e quando os pais não estiverem mais presentes, qual vai ser? Como é que essa pessoa vai dar conta de encarar o mundo? E aí é por conta. Né? Aí é por conta, sabe? Então não tem jeito. Né? Então, tem confusão? Tem. Tem enfrentamento? Tem. Tem dificuldades de convívio? Tem. É assim mesmo. Sabe? Isso faz parte da relação. Isso faz parte do convívio, né? Agora, você tem que me cortar, senão eu não paro. Não, fica tranquilo. Eu não paro. Fica em paz. Se vocês me atrás do meio, eu não paro. E educar e criar dá trabalho. Dá trabalho. É uma coisa que as pessoas às vezes esquecem hoje. Eu vejo muito, e eu vou usar muito o exemplo dos meus pais, porque eu sou suspeito de falar, eu sou muito fã dos meus pais. Eu acho que eles me educaram muito bem dentro de imensas adversidades que eu criei para eles. Então, assim, não foi uma coisa simples. E eles pegavam, gastavam, dedicavam, né, tempo. Não era aquela coisa, você fala 5 minutos, isso é até um puxão de orelha pros pais em geral. Quanto tempo dura as suas broncas? Se ela é uma bronca de 5 minutos, a sua bronca tá faltando alguma coisa. A sua bronca tem que ser pisada, repisada aos poucos, fazer raciocinar, conversar. Meus pais conversavam, eu sei os pisos da minha casa de cor. Porque eu ouvia a bronca olhando o piso e vendo o desenho do piso e escutando o que eles estavam falando. Eu tenho muito claro isso na minha adolescência. Deu cabeça baixa, olhando, prestando atenção e refletindo em cima daquilo. Talvez na primeira vez que eles me falassem, filho, você não pode andar de bicicleta que nem um louco por aí. Eu não prestasse atenção. Filho, você caiu de novo. Presta atenção. Aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Aí você vai refletindo. Você quer continuar andando? Você precisa se cuidar. Você precisa tomar cuidado. E aí, aos poucos, falando várias vezes, é que a coisa começa a consolidar na cabeça. É igual estudo. Se você ler um texto hoje, você vai aprender ele de cara? Não. Você tem que ir várias e várias e várias vezes, talvez olhar de outras formas, fazer questões em cima daquele texto, para você conseguir aprender. Então, a bronca nos filhos também passa por isso. Tem que ter um processo aos poucos. O senhor falou uma coisa que é perfeita. Os irmãos ensinam muito a gente que a linguagem facilita. Então, eu sou o irmão mais velho. Muitas vezes meus pais chegavam e falavam assim, viu, o seu irmão tá querendo tomar tal decisão, conversa com ele e tal. Por que meus pais faziam isso? Porque meu irmão, ele me escutava. Então, por que será que ele me escutava? Uma linguagem mais próxima da dele. Eu não falava nada diferente dos meus pais, só que eu falava numa linguagem mais próxima da dele. Ele falava, poxa, é uma pessoa que está muito perto do que eu estou vivendo hoje, está me contando essa história. Então eu vou refletir a respeito, né? Eu sei que o Cris é irmão mais novo, mas então você deve também ter passado por isso. Como irmão mais novo, né? Essa referência de o irmão mais velho, ele ser, não é o pai, obviamente, mas ele ser alguém que você possa se espelhar, tomar como exemplo, né? Então, o meu irmão, ele acabou virando meu grande paizão, assim, porque meu pai também faleceu e eu era adolescente na época. Então, essa referência de exemplo, de alguém para seguir, eu quero ter esse mesmo emprego. Tanto que a gente segue pela mesma área, né, de profissional.
Mas é justamente por conta disso, né? Esse segmento que a gente tem pelo irmão mais velho. Eu e meu irmão também, mesma coisa. Mesma área profissional também. O senhor é irmão mais velho ou mais irmão mais velho? É, então. Sou irmão mais velho, né? Mas meu irmão não seguiu o mesmo caminho. Mas o senhor escolheu também um caminho muito ímpar, né? É muito ímpar, não é tão comum. Mas pensando, né, nessas dicas, né, e aí nesse processo de aprendizagem, porque a gente acaba aprendendo para que a gente possa executar. E aí eu tô quietinho porque eu quero escutar mesmo, né? Afinal de contas, eu tenho uma filha, ela tá com 10 anos e a gente já começa a perceber uns traços aí de puberdade, de adolescência, tanto fisicamente quanto né, psicologicamente, já... Né, aquela história de se trancar no quarto, né, querer ficar sozinha, não se abrir mais. Eu tenho a Cecília tem 7 anos, é uma criança assim, extremamente amorosa, adora dar beijo, adora... A Maria já não é mais essa criança, né? Então a gente já entendeu que é uma fase nova chegando por aí. Então 2 coisas que acho que a gente poderia pensar, que é baseado naquilo que o senhor já começou a falar, o Marquinhos também, que é se entender como uma pessoa que passou por esse período, né? Acho que é o primeiro passo, talvez, né? Exatamente. E aí esse material, essas 3 semanas, 4 semanas de estudo, foi justamente para repensar mesmo. Foi muito bom, porque eu acabei falando, nossa, realmente, eu era esse adolescente impertinente que a gente está falando, né? E esse adolescente sonhador, né? Que é um adolescente que, assim, nossa fase de adolescência era uma fase de super-heróis, né? Sim. Então a gente queria se tornar esse super-herói para resolver os problemas do mundo, né? Sim. E aí se depara hoje com... Cadê esse super-herói que não chegou, né? Cadê esse superpoder que não foi capaz de mudar aquilo que você queria mudar? Então a adolescência é uma fase também de... se entender como alguém que muda, se entender como alguém capaz de fazer alguma coisa. E talvez quando a gente passe dessa adolescência venha essa confrontação, né? E aí, deu certo? Não deu certo. Se entender como adolescente é uma fase também. Né? Exatamente, né? E se perceber como um processo, né? Vocês falaram várias vezes aí do Mário e da Diana, né? Que depois a gente, sei lá, pode até deixar a indicação desse... Sim, vai ter. Vai link, estar na né? descrição. Que é sensacional. Né? A gente pode até colocar um pedacinho aí no meio da nossa fala. E eles trabalham exatamente essa ideia, né? Ou seja, o adolescente é esse que começa, né, a desenvolver então a sua capacidade. Ele começa a ver alguém capaz de abstração, capaz de imaginar coisas, desenvolver teorias, né? O raciocínio começa a se desenvolver de um modo muito concreto, né? Então ele começa a criar uma porção de situações, ele começa a criar uma porção de ideias, de teorias e princípios, né? Que podem ser execuíveis, que parecem ser possíveis de realização, né? E aí surge essa figura idealizada, né? Ou seja, eu vou ser diferente, eu faço diferente, né? Eu consigo constituir e construir de uma forma diferente. E para isso, né, a gente precisa lembrar, né, como você disse, Christian, que isso está em nós. A gente também passou por isso. Só que o dia a dia, né, os desafios do amadurecer, os desafios da vida que se apresenta diante dos olhos, vai ajudar a gente nesse movimento, sabe? Que você sai de um ímpeto de uma descoberta sensacional, né? Aí você começa a se desenvolver, a amadurecer, né? E você diz, mas gente, isso é vida adulta, né? Você começa a crescer, você percebe, mas espera lá, você vai para o outro extremo de uma decepção e depois é esse processo de síntese que alguns de nós não conseguimos fazer, né? Esse processo de síntese, de entender esse movimento em nós, né? E de perceber que, ok, alguns ideais estão presentes em mim, mas eles se concretizaram de uma outra forma. É porque às vezes a gente imagina o ideal de uma maneira e acha que eles vão se realizar daquela maneira, mas talvez aquele ideal se deu de uma outra forma. Quem disse que você não é um super-herói? Pergunta para suas filhas se você não é. Né? Pergunta para aquela pessoa que em algum momento precisou de um grande auxílio, né? Precisou de um suporte, precisou de né, ali no momento de sufoco, e você estava ali dizendo, ó, tô aqui, viu? Putz, você foi o super-herói da vida desse cara, né? Ou dessa cara, né? Então, talvez a gente precise ajustar um pouco, né? Quais são as expectativas que nós tínhamos, como é que nós imaginávamos isso, como é que nós fantasiávamos essa ideia e como é que ela está aqui, né? Como é que ela se tornou concreta? Porque o mundo ideal, ele não existe. Esse existe um mundo real, né? Então, como é que aquilo que eu imaginei, que eu pensei, que eu supus,
né, que eu suspeitei se concretizou, né? Como é que isso se tornou realmente presente no dia a dia? Qual foi a forma? E por isso é esse processo de entrar em contato consigo mesmo, né? O adolescente, ele fica às vezes fechado, né? Ele se reserva, ele se resguarda, porque ele está se deparando com sentimentos que ele não sabe lidar, né? E aí ele se fecha um pouco para olhar para esse sentimento, né? Porque ele não sabe como ele lidar com essa situação. A grande questão é que tanto o adolescente quanto nós adultos, a gente também esquece de olhar para esses mesmos sentimentos em nós. A gente só vai vivendo, sabe? A gente não para pensar essa coisa que emerge em nós. A gente não para pensar essas situações que não deram certo, as coisas que deram errado. A gente não para celebrar direito as coisas que funcionaram bem. Né? A gente só vai vivendo, né? Então, talvez ajude muito, sabe? Né? Para aprender a lidar com o adolescente, mas para aprender a lidar com o meu adolescente, é exatamente sentar um pouquinho e dizer, vamos conversar? Né? Com quem? Comigo. Sabe? A gente não para conversar com a gente mesmo. Parece até meio doido isso, mas não, né? Parar para ver um diálogo comigo mesmo, né? Para entender um pouco das minhas histórias, né? Tá, o que é que eu fiz daquele projeto que eu tinha, né? Quando eu era adolescente, você tinha um ideal, eu tinha um ideal, você tinha esse ideal. O que eu fiz com esse ideal? Onde é que eu coloquei ele, né? Às vezes as condições que me atravessaram me obrigaram a esconder em qualquer lugar. E o coitado está lá fechado dentro ainda, naquela porta gritando e berrando, né? E aí eu não consigo, né? E principalmente, tá, e aí vamos pensar em funcionamento, né? E aí de repente aparece alguém que me confronta, né? E ele grita exatamente aquilo que eu gostaria e ele esfrega. É o adolescente espelho, né? É o adolescente espelho. Né? Que é o filho, de fato, falar algumas verdades que você sabe, mas que está bem guardada lá e que você não quer saber. Eu queria que ninguém percebesse isso em mim, né? Na verdade é evidente para ele, né? Salta aos olhos, né? Na verdade, talvez seja evidente para todo mundo. Menos para mim. Mas o filho vai falar. Uma outra Ele vai jogar na sua cara. coisa relevante que o senhor falou pra gente extrair pra nossa vida adulta, né? Que talvez o entender o adolescente seja passar por se tornar um adulto melhor. Primeiro, pra você conseguir entender melhor, né? E essa coisa do criar os projetos. E aí você vê que eles ou não se executaram, ou se executaram de uma forma diferente. E eu sentar para conversar, eu vou dar um exemplo da minha vida, assim. Eu, quando era adolescente, né, eu queria ser músico. Eu queria ter uma banda, tocar, viver, inclusive, financeiramente disso, né? Comecei, juntou um pessoal e a gente começou a tocar e tudo mais. Só que chega um tempo em que as responsabilidades da vida chamam a gente. Aí eu pensei, não dá para conciliar faculdade, com banda, com tudo isso. E aí fui deixando isso um pouco de lado. Chega um ponto que essa conta vai chegar. Esse adolescente gritando, e aí, como é que você vai fazer? Aí eu tive que sentar com ele e conversar e dizer, não, então vamos achar um meio do caminho. Eu gosto muito de tocar na igreja. Então vamos fazer isso de uma forma caprichosa, vamos montar um grupo legal, vou colocar aquele sonho que eu tinha de montar uma banda, né, e montar um ministério, adaptar para a vida adulta. E foi isso que, né, com muita alegria eu falo que a gente conseguiu. Hoje a gente tem, né, o Cris participa junto, né, até mandar um abraço pro pessoal, o Nixon, o Guilherme, a Cris, a Sandra, que participam com a gente, né? Eu esqueci de alguém, Cris. A Pri, o Diego, né? Aí a Maíra e a Ju também, que participam junto com a gente, né? Com o pessoal. Gente, vocês realizaram esse sonho em mim, então fica o meu agradecimento. Isso que eu queria ter conquistado na adolescência... Eu tô lá pra ele, né? Aí ele, não, volta. Não dá pra ter aquela banda. Tem que ser mais... Você é o grilo falante dele, o Sebastião dele. E funcionou muito bem. Hoje eu me sinto realizado. Tocar pra Deus... na verdade, a gente percebe que no meu coração foi muito isso. Foi muito melhor do que o sonho inicial. Então eu consegui melhorar esse sonho da adolescência. Talvez você tenha aí na sua casa um monte de sonho que você ainda não colocou para realizar. E aí, esse conflito
pode gerar uma depressão, Sim. pode gerar uma ansiedade. Até do vídeo, né? São as dívidas, né? Que a Sim. gente não paga, né? Que a gente fica, ela fala assim, a gente paga em prestações, né? Em parcelas. Porque na vida adulta, né? Talvez você não fechou essa conta lá atrás, né? Não resolveu essa questão, e aí você fica postergando. Em algum momento da sua vida você fala, não, aquilo que eu não fiz, eu não vivi aquela adolescência que eu deveria ter vivido e eu quero viver ela agora, Sim, da minha forma, do meu jeito. E aí essa dívida não paga, nessa busca da juventude, né, a qualquer custo, né? Também é uma forma da gente, né, repensar essa questão do autoconhecimento mesmo, né? Eu tenho uma coisa que eu não fiz lá na minha adolescência que eu tenho que fazer ainda. Tem que fazer, né? E, aliás, foi um convite da Pri, né? Se a Pri não tivesse me convidado pra gente montar esse ministério junto, talvez eu não tivesse realizado esse sonho até hoje. É uma coisa que precisa ser feita. Tem um monte de coisa. Às vezes você fala assim, nossa, eu queria escrever um livro. Tá, mas começa, abre um Twitter lá, coloca umas coisas que você gosta, que tá no teu coração. Talvez seja um meio do caminho que você se satisfaça com aquilo e realize esse sonho, né? Às vezes você não seguiu a carreira para aquilo, mas hoje a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, tantos recursos bons, né? Com a internet, com tudo mais, que a gente pode realizar sonhos de formas muito diferentes e às vezes muito melhores, né? Exatamente, né? E aí, né, acho que nesse caminho a gente pode olhar um pouquinho, né, porque aí a gente está defendendo o adolescente, né? Vamos tentar defender um pouquinho, entre aspas, aí, o adulto, o pai e a mãe, né? Sim. Nessa situação agora. Vamos pensar um pouquinho neles, né, também. Que tem um ideal, né, para o seu filho e de repente deseja realizar, né, esse ideal no seu filho, sabe? Tá, não vai dar, colega. Né? Ele não vai realizar o seu ideal. Não é um bom caminho. Não é um bom caminho, né? E aí, talvez uma coisa que falte muito no nosso tempo hoje, gente, é dialogar, sabe? Né? De novo, se eu entendo e reconheço que aquele, né, que está ali, né, é uma pessoa, né? Se eu reconheço que aquele que está ali é alguém, um indivíduo, né? Ou seja, ele também tem as suas vontades, ele também tem os seus desejos, ele também tem as suas condições. Se eles são realizáveis ou não, isso é uma outra história, sabe? Mas gastar tempo, de fato, com o seu filho, né? Comemorar as vitórias do filho, mesmo que elas sejam irrelevantes pra você. Pra você. Ah, meu filho fez um jogo de celular lá, nossa, eu acho que isso não vai dar futuro. Caramba! Comemora isso, ele tá criando alguma coisa, né? Sim, né? De celebrar junto, né? E de acompanhar, de ouvir um pouco, né? Por que às vezes gera, né? Nós já falamos que vai haver esses enfrentamentos, vai haver esses atritos, né? Mas será que o filho, quando chega para o pai, quando ele está com o pai, né, ou com a mãe, qual é a recepção que ele tem, sabe? E, ok, talvez essa recepção seja de uma guarda levantada, né? Ou seja, os pais já vêm prontos para dar um sermão nele ali. Então, ele não vai voltar de novo, porque para voltar para escutar bronca eu não volto, né? Então eu fico fechado. Mas ao mesmo tempo, às vezes essa bronca da parte dos pais, né, essa situação que vem já sabuga a situação ali, é porque medo do que vai ouvir. Então você não vai falar, sabe? Né? Às vezes é uma insegurança danada daquilo que vai escutar. E às vezes, não sei, mas o que eu vou fazer com isso que eu vou escutar? Outra coisa importante, não tem receita para ser pai e mãe. Tá? Não funciona, não é bolo. Você está formando ser humano, não está formando bolo. Experimentação. Fez, deu certo, continua. Fez, não deu certo. Né? Corta. Não tem que ter, né? A gente cai na tolice de que os adultos têm todas as respostas. Né? E às vezes os adolescentes imaginam isso, as crianças imaginam isso, né? E a gente também imaginava que adulto tinha todas as respostas. Eu tô naquela fase, viu? Quando é que eu vou começar a saber todas as respostas? Porque eu só tenho pergunta até agora. Sim. Será que eu não cheguei ainda? Né? Porque essa visão de que todos têm resposta é por causa da minha mãe e do meu pai, né? Então eu lembrava que a minha mãe e meu pai tinham todas as respostas que eu perguntava. Se eram corretas, se não eram corretas, isso era irrelevante, mas aqui é a minha visão. E aí, eu tô esperando também. Quando que eu vou ter todas as respostas? Quando é que eu vou saber todas as respostas? E eles respondiam, né? Mas talvez eles não tivessem certeza nenhuma. Do mesmo modo como a resposta que talvez hoje você ofereça à sua filha, né? Para ela, você sabe essa resposta e é o que basta, sabe? Então, qual a resposta que a gente vai ter? Aquela que está marcada pelo cuidado e pelo amor.
Essa é a resposta verdadeira, né? Que está marcada pelo carinho e pelo cuidado, né? E às vezes a resposta é exatamente olhar para o seu filho e dizer: eu não sei, vamos conversar? Porque, gente, de novo, como nós subestimamos um pouco as nossas crianças, quando nós subestimamos muito os nossos adolescentes, nós imaginamos que eles são um problema e só e mais nada, né? Por que você não para ouvir qual é a sugestão que ele tem? Talvez ele já tenha ouvido aquilo em algum lugar, tenha lido em algum lugar, ele viu aquilo, né? Alguém falando isso e que você não ouviu, sabe? Ele consome uma quantidade de conteúdos que a gente não consome, porque a nossa vida não dá tempo. Me fez lembrar de uma história incrível. Tem o Luca, que o Cris já conhece ele é filho da minha prima. E ele é um moleque, assim, à frente do tempo dele, assim, sabe? Muito inteligente, muito esperto. E uma vez ele chegou na festa de aniversário dele e falou assim, por que esse pãozinho é verde? E ele perguntou pra mim, e eu falei assim, porque ele é do Hulk. Daí ele falou assim, será que não é porque tem corante? Eu falei, meu Deus do céu. Não deu certo. Sabe, assim, é uma coisa que você fala assim, meu Deus do céu. Cuidado com o que você fala para as crianças, eles são muito espertos. Mas o fato da experimentação mesmo, né? Duas situações de fases diferentes de vida. Né? Quando elas são muito pequenas, as crianças são muito pequenas, sempre vem algumas perguntas, principalmente aquela que você fala, não estou preparado para responder. Sim. Né? Perguntas sobre sexualidade, sobre de onde vêm os filhos, né? E aí, a resposta ela tem que vir, mas a resposta não tem que ser elaborada. Exatamente. Né? A resposta, né? Ela vai se completando ao longo dos anos. Vem da barriga da mamãe. Sanou. A criança não quer saber sobre o sistema reprodutor nem nada. Ela não tem condição de entender isso ainda. Necessidade. E hoje, né, que elas já estão em fase escolar, né, já necessita dessa construção. Então a minha mais nova, ela sempre vem com pergunta de matemática para mim. Como é que faz tal coisa? Eu falei assim, então vamos fazer junto, né? Porque ela sabe a resposta. Talvez ela não se lembre, talvez ela tem que construir essa resposta. Então, assim, eu também responder de bate-pronto e dar a resposta para ela não ajuda em nada. Não. Então, assim, é entender em que fase que se está, né, e se aplicar, né? Mas como se faz? É vivendo. É vivendo, né? E para isso a importância do diálogo. Por isso que a gente precisa conversar, né? Porque quando eu estou dialogando, eu sou capaz de entender a necessidade do outro, né? Porque à medida que o outro está falando, imediatamente eu já começo a construir uma teia de ideias de possíveis respostas na minha cabeça. E ali eu começo a imaginar 1 milhão de respostas. Sim. Só que às vezes ele não quer saber todas essas respostas. Às vezes ele quer saber uma outra coisa, né? Mas aí eu já corto ele e já dou uma resposta direta para ele. Já quer resolver Já quer na hora, resolver, né? Se a gente pegar os ditados populares, eles são ricos de sabedoria. Não é à toa que viraram ditados, né? E a gente às vezes negligencia, não repete mais. Mas tem aquela coisa de não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Né? Ensinar a pescar é muito mais trabalhoso, é lógico que é. Claro, dar o peixe é mais fácil. Mas às vezes você precisa dedicar aquele tempo para nunca mais precisar fazer aquilo. Então sentar e falar assim, vamos lá então. Porque é muito fácil você chegar lá, não, deu 422 aqui a conta, tá bom? E sai. Resolveu, né? Pega o celular aqui. O celular virou a chupeta moderna, né? Assiste o celular aí e tá tudo certo. E isso é o caminho, é o dar o peixe. É dar o peixe. Você não tá fazendo criar raciocínio, né? Precisa gastar tempo. Sabe? Educar é gastar tempo. Sim. Né? É estar junto, é acompanhar, é ter paciência, é respeitar o tempo, né? É ir devagar, é ir com calma. Né? Mas e se meu filho não quer falar? Que esse é um problema. Né? E se ele não está afim de diálogo? E se ele não quer me ouvir, ele não quer me escutar? E aí a gente volta de novo na mesma questão, sabe? Mas por que será que ele não quer te ouvir? Sim. Tira o foco, Sim. É hora de fazer, talvez. Pega uma bola, vai jogar uma bola com o filho. Você não tem nada pra falar naquele momento. Aos poucos ele vai se abrir. Às vezes no final do dia, a hora que estiver todo suado, voltando no carro, que ele vai falar assim, eu tô meio chateado porque estão brigando comigo na escola. Sim. Pronto, você abriu o espaço, mas não é aquela coisa, por que tá com essa cara? Por que tá assim? Esses dias eu vi um vídeo que era, se não me engano, no Karnal, conversando com não sei quem, e aí perguntaram, né? Ele perguntou, né? Karnal, como é que faz pro meu filho gostar mais da leitura? Ele falou assim, então, é você que tem que ler com ele, ler junto dele, estar com ele nesse momento. Não é jogar um livro no peito da criança e pronto. Não vai fazer.
pelo contrário, ele vai odiar aquilo, né? Então, para ele pegar gosto, você tem que dar um esforço. E ter filhos, né? É uma decisão, eu falo assim, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, não sei o quê. Então, você errou na sua decisão lá atrás de ter um filho, né? Planejou é abrir mão de muita coisa que você faz para poder criar. Exatamente. E assim, você pode ver isso como um sacrifício, mas também pode ver isso como a melhor coisa do mundo, né? São fases. E aí, outro videozinho de internet, um recém-nascido são 28 dias. Deu 28 dias, você não tem mais um recém-nascido. Então é isso. É muito rápido. Né? Essa fase, a criança é até uma idade. Vai passar aquela idade, ela não é mais criança. E aí você não está perto, você perdeu. E aí você pode perder um trabalhão, um esforço, mas você também pode perder uma graça de estar com uma criança nessa fase. Exatamente, né? E com esses desafios todos, gente, e aí principalmente aos pais e mães, né? Não é fácil mesmo, tá? Então acho que vocês precisam também dar uma aliviada um pouco na autocobrança, né? Porque a gente vive hoje numa geração e numa fase de mundo de vida perfeita, né? De super pai, de super mãe, né? Daquele pai espetacular, daquela mãe espetacular, né? Não tem isso aí. Tá exagerado, né? Tá exagerado. Porque a alimentação tem que ser assim, assado. Mas vamos refletir um pouquinho, até desse exemplo da alimentação especificamente por conta disso. Nós somos a geração que mais vive e tem mais qualidade de vida hoje em dia. E a gente não comeu do jeito que as crianças hoje estão comendo. Então, tem que ter um pouco de reflexão em cima disso. Tem, né? Tá demais, muita coisa. Uma autocobrança, né? Uma cobrança exagerada, uma cobrança excessiva, né? Em cima do ser pai. Não isso dá. Afasta a vontade de ser pai. Afasta. Nossa, tá tão difícil hoje, porque você vê na internet aquela mãe que ela tem que tirar o leite tal horário, que tem que dar a comida sem nada de sal, o doce só depois dos 15 anos de idade. Poxa, não, calma. Aí fica muito difícil ser mãe. Porque o pai tem que ser assim, assado. Meu pai, como meu pai... Você falou de leitura, Cris. Como meu pai que me ensinou a ler, eu via ele lendo. Ele não pegava um livro e falava... No começo, na infância, lia pra mim. A partir do momento que eu já sabia ler, eu via ele lendo e falava assim, nossa, meu pai tá fazendo isso, deve ser legal, né? Porque ele se entrete ali, fica... eu vou pegar então, vou tentar ler também, porque muitas vezes o livro que é interessante para você não vai ser interessante para o filho. Exatamente. Acho que isso tem a ver também com a questão do pensamento de investimento, né? Então, se eu estou investindo no meu filho, aí você fala assim, é o filho do Cristiano Ronaldo, né? Que já tem 5, 6, 7 anos de idade, já poderia ser jogador profissional, de tanto esforço e investimento que o pai, que a mãe desenvolve sobre a criança. E, na verdade, o filho não é investimento. Né? Filho não tem que dar retorno. Não, né? não. Da mesma forma que eu, né, não tive que dar retorno para os meus pais. Então, se entender como algo que não é um objeto, não é uma coisa que vai te dar um retorno lá na frente. E tudo que você está fazendo de investimento agora. Não, para. Cria um ser humano legal para você conviver com ele. Exatamente. Né? Basicamente é isso. E quando a gente teoriza demais, sabe, o ser humano, você tira toda a espontaneidade do processo natural. Né? A gente foi feito para funcionar e a gente funciona. Né? Na faculdade agora, né, a gente olha lá quais são as condições necessárias para um processo de educação. Você olha para aquilo e diz, gente, como é que eu estou funcionando até hoje? Né? Como é que eu dei certo? Eu não fiz muito dessas coisas aí. Porque entendo o processo daquilo que meus pais não fizeram. E aqui eu não estou dizendo que o processo teórico não é importante. Não estou dizendo que desenvolver teorias para aprender a ler e a pensar o ser humano não seja importante. Só que a gente não pode fazer daquilo de novo uma receita. Tá? Ser humano não é receita de bolo, insisto mais uma vez. Ser humano é processo natural acontecendo, né? Existe em nós e se a gente olha por esse aspecto, uma programação natural para funcionar. E vai funcionar. Né? Se a gente olha por uma perspectiva mística, né? Existe um projeto e um cuidado da parte de Deus ao nosso lado que nos conduz no caminho. Sabe? Então, não tem que ter esse desespero exacerbado, sabe? Eu diria que é relativamente simples, e por isso que é difícil, porque é simples. Precisa parar para conversar, precisa ter paciência, precisa saber escutar, sabe? E isso
com o outro e com você mesmo. Tem dia que você não vai dar conta do seu filho, sabe? Tem dia que o seu filho adolescente vai tirar a sua paz até o último fio de cabelo. Não vá tentar resolver alguma coisa com ele nesse momento, porque vai dar ruim, e muito ruim, né? Deixa ele lá. Percebe que você não está com fome, você não vai acontecer nada de ruim com ele, né? E vai olhar um pouco para você. Respira, né? Não dá para ser pai e mãe 24 horas por dia. Sabe? A relação precisa também desse respiro, precisa também desse espaço, né? Por quê? Porque não dá, gente, não dá, sabe? Então, tira um pouco do peso da perfeição, tira um pouco do atingir todas as metas, né? E de atingir todos os propósitos. Não dá. O filho do Cristiano Ronaldo tem todas as condições específicas, né? De uma enormidade de privilégios para ele conseguir chegar onde ele está chegando. E coitada dessa criança. Porque tem uma expectativa muito grande em cima dele. Sim. Né? Agora, pode ser um grande problema lá na frente, né? Enfim. Né? Agora, nós temos as nossas condições. E aqui é importante a gente pensar também que padrão de adolescência nós estamos pensando. Que adolescente nós estamos pensando. Né? Porque um adolescente que mora no condomínio não é o mesmo adolescente que mora na zona rural. Sabe? São fases completamente diferentes, são adolescências diferentes. Alguns problemas, né, e algumas dificuldades são específicos daquele tipo de adolescência. Se você olhar em outro lugar, ele não vai enfrentar essa situação, né? Porque às vezes o que ele está precisando lá, né, é uma coisa muito mais básica do que o que precisa do outro lado, né? Então também quando a gente fala de adolescência tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala de adulto, enfim, quando a gente fala de ser humano, né, precisa demarcar exatamente que ser humano é esse, que pessoa é essa, qual é o contexto dessa pessoa, onde é que ela está, para então entender as suas necessidades. E por isso a importância, né, do diálogo, né, da escuta, né, de aprender a ouvir o outro, entender, né? Como um ser humano, né? Entender como um ser humano, porque é muito engraçado, né? A gente tem empatia, né, pelo terceiro. A gente tem empatia por alguém que não mora junto com você. Né? Você quer sentar agora comigo aqui, eu vou te escutar, eu vou chorar com você, eu vou fazer, né, te colocar no colo se for preciso. Mas muitas vezes a gente não tem empatia pelo filho. Sim. Né? Por quê? Porque é frescura. E aí essa adolescência, essa rebeldia é só uma fase. Né? E tudo isso, né, te coloca essa pessoa por escanteio, de lado, que não está sendo ouvida quando precisa ser ouvida. Sim. E aí, entrando já nesse tema, padre, que eu queria que o senhor abordasse também, que é justamente tudo que, né, a adolescência traz, essa criança traz, e acaba guardando, e aí gerando uma ansiedade, gerando uma dificuldade de relacionamento, ela vai ficando mais introspectiva. Então a gente vê uma geração, e aí sem generalizar mais, já generalizando, né, que se corta, que participa de algumas... E é muito interessante uma coisa que a gente ouviu na palestra, que é assim, né, o seu filho vai ver pornografia e violência com um amiguinho. Por mais que você esteja na sua casa, e é a dica que eu estou dando para os pais, por mais que você esteja lá na sua casa, né, abrigado, né, eu vou te dar 1 hora de internet e vou vistoriar o histórico para ver o que você está vendo, ou seja, o pai está criando essa bolha para que o filho não vá ver coisas erradas, mas ele talvez veja isso na escola, que você não tem esse controle. Ou seja, eu estou falando que existe uma adolescência, né, uma fase, né, de vida que é conturbada ao ponto da criança pensar em tirar a vida, por exemplo. Né? E aí, mais do que um conselho, né? Como que a gente procede mesmo? Né? Como que a gente poderia proceder? Né? Porque a gente tem na nossa cabeça de pai um monte de... Não, eu vou fazer isso, eu não vou deixar ver isso, eu vou segurar de alguma forma. Mas às vezes eu também sou esse pai que acha que tudo isso é frescura, acha que isso é só uma fase que vai passar. Como que a gente convive com isso? Só, antes do padre entrar nessa fala, só uma última dica que eu queria deixar para os pais é o sentido de você entender o seu papel. O seu papel imagina que o adolescente é um trem
com uma potência, uma força, um dinamismo absurdo. Muitas vezes, os pais querem ser o maquinista desse trem. Conduzir, dar a direção, dar velocidade, dar o tempo. Não. Você é o cara que constrói o trilho. A hora que seu filho descarrilhar, e ele vai descarrilhar, ele tem o trilho para voltar. Então você vai dar os valores. Muita preocupação dos pais hoje é o quê? O sustento. Então, não é você falar assim, filho, eu quero que faça essa profissão, faça assim, faça assado. Não. Ensina valores que ele vai usar em todas as profissões. Você tem que ser honesto, você tem que falar a verdade para as pessoas, você tem que respeitar hierarquias. Você vai ter pessoas que vão ser acima de você, pessoas que vão ser abaixo de você, saber ser um bom líder, saber ser liderado. Isso são coisas que você cria os trilhos. A partir desse momento, que caminho ele vai escolher, se ele vai escolher profissão A, B ou C, isso é uma escolha do filho. Se isso traz o sustento, maravilha. E aí eu devolvo para o padre continuar esse raciocínio para a gente. Muito bem. Muito interessante essa sua fala, Marquinhos, que você traz aí alguns princípios quando você fala de valores, né? Então, acho que essa ideia dos valores vai ajudar também na sua pergunta, Christian. Ok, como é que eu consigo, né? O meu filho, ele está exposto. Não tem como, né? Ele está exposto a um mundo que é muito mais amplo, né? E que vai além dos meus cuidados, que vai além dos desafios, né, que eu consigo de fato governar e controlar dentro da minha casa, e ele está, né? Então, a grande questão é como é que eu consigo preparar o meu filho para lidar com esses desafios, né? E aqui é que entram a questão dos valores, né? Eu enxergo os valores como balizas, sabe? Como referências ou como os trilhos. Um exemplo muito legal que você usou, né? Ou seja, quando você dá algumas referências para que a partir dali ele consiga gerenciar isso. É óbvio que no início de um processo de adolescência ele ainda não consegue lidar com isso. Ele está aprendendo a administrar essas situações. Ele está aprendendo a lidar com essas ferramentas, com, né, os recursos que ele tem desse super jogo, que é a vida, né? Que não é mais aquele joguinho de 4 botõezinhos, né? Agora o botão tem um monte de função, que antes só tinha uma, agora tem 10. Então ele está aprendendo a administrar isso ainda. E aí ele perde o jogo, ele se decepciona, ele se frustra, ele vai ficar chateado, né? Então, ok, ele está lidando com essa situação. Esse é o primeiro passo. Ele ainda não vai saber. Por isso que essa presença é fundamental. Esse estar junto no mundo ideal é fundamental, né? Parar para ouvir o que essa pessoa tem a dizer, né? Então, prestar atenção nos filhos, sabe? Né? Prestar atenção nas atitudes dos filhos. Não é só naquilo que ele fala. Né? Porque a gente não fala muito. E adolescente fala menos ainda. Né? Então, presta atenção. Presta atenção na rotina. Presta atenção no... Por isso que gasta tempo. Meu pai fala muito, eu sei se tá bravo, se tá feliz, do jeito de fechar a porta. Presta atenção. Sabe? Presta atenção por que está acontecendo, né? Então precisa aprender a olhar, precisa aprender a entender o que está presente, né? Porque a pornografia vai chegar? Vai chegar. Será que algum dia não vale a pena sentar e bater um papo sobre pornografia? Sim. Né? É porque, de novo, tem coisa que a gente acha que a gente não pode falar, né? Tem coisa que, porque nós somos ensinados de alguma forma a dizer, esse assunto a gente não trata. Mas se eu não posso falar desse assunto com os meus pais, eu vou falar sobre eles em algum lugar e com alguém. Sim. Em algum lugar eu vou falar sobre isso. A curiosidade vai existir, é inerente do ser humano. Não, isso aí tá em nós. A verdade talvez é nem falar, é experimentar, né? É viver essa... Né? Então vai acontecer. Por isso, diálogo. Né? É perceber quais são as demandas que emergem, né? E por isso que às vezes a gente prende demais, a gente limita demais, a gente controla demais. Gente, controlou demais, prendeu demais, fechou demais, vai achar jeito para sair. Não tem jeito, não adianta, sabe? Uma autoridade muito severa e muito impositiva abre espaço para ser afrontada. Ela dá condições e ela alimenta para ser questionada e para ser desafiada e para ser rompida. Então, rigor demais não resolve. Ô padre, você está dizendo então a gente tem que ser permissivo na coisa? Não. Vai junto. Dialoga. Escuta. Conversa, sabe? Né? Oferece referências diferentes.
oferece visões diferentes. A gente já tem noção mais ou menos do que permeia a vida dessa juventude. Já tem noção mais ou menos do que permeia a vida dessas crianças, desses adolescentes. Ok, por que eu não posso aos poucos ir oferecendo algumas situações para que eles consigam ir criando algumas referências, de algumas bases, alguns explicar, valores? dar motivos, né? Dialoga. Então, às vezes você fala assim, não pode. Tá, não pode por quê? Porque se você começar a ver pornografia desse jeito, daqui a pouco toda mulher que você olhar, você vai objetificar ela. Você não vai tratar mais ela como um ser humano, você vai olhar ela como um par de seios e uma bunda. E aí, isso vai fazer com que você trate as mulheres de uma forma errada. Não dá o valor que elas merecem. Outra coisa, olhar de uma forma humana e de vida em sociedade. Aquela pessoa é mãe de alguém. É irmã de alguém. É filha de alguém. Você gostaria que fosse um vídeo com a sua mãe, com a sua irmã, com as suas tias? Você ia gostar disso? Não, eu ia me sentir mal, porque eu ia achar que, nossa, as pessoas estão vendo uma coisa que deveria ser da intimidade da pessoa. Então aí você começa a entender, opa, não é saudável isso. Outra coisa, essa questão da sexualidade às vezes traz uma coisa muito, não, tem que ser assim, a vida de casado, então vai ter que ser desse jeito, e não. Não tem que nada. Não tem que nada. Exatamente, aí você coloca, e eu tô falando do ponto de vista masculino, né, porque eu acho que o problema maior ainda é com os homens, mas de você esperar da tua esposa uma coisa que você vê num vídeo, e que aquilo ali não é a realidade do casal. E nunca foi, exatamente. O amor é diferente daquilo. E aí, aquilo não vai te saciar mais. Sim. Aí você vai querer mais. Ah, não, agora tem que ser pornografia com violência. Agora tem que ser pornografia, sabe? Nunca vai ter saciedade nisso. Então não é saudável. Então isso é um vício. Então isso é uma coisa que vai trazer coisas negativas. Por isso a importância desse diálogo, né? Ou seja, dessa conversa, dessa escuta, sabe? Né? De compreender, né? De dar alguns... E acima de tudo, gente, abrir espaço, né, para que possa manifestar, né? Eu acho que também, porque assim, eu entendo dessa forma também, Marquinho, mas existe uma coisa que o prazer dá, que é você não pensar. Você não coloca você todas as suas a cartas que você colocou na mesa, você Sim. não coloca no momento que você está fazendo. Não. No momento que o adolescente vai fazer. Então, você tem que preencher. E aí, o que você preenche? Com o que você preenche? Eu acho que ter o diálogo com o adolescente é importante para entender aquilo que ele quer. A demanda é a necessidade. Exatamente. O que você quer para preencher esse vazio, que esse vazio vai ser preenchido com todas as coisas que a gente está falando. Né? Solidão, ansiedade, dificuldade de relacionamento, e aí pega o celular, e o celular, né, resolve todas essas questões porque você para de pensar. Sim. Então, assim, o que é a minha falta? Né? O que o adolescente tem? O adolescente tem ansiedade, por quê? Porque ele está com algum problema de relacionamento na escola. E ele supre esse problema de relacionamento na escola com o celular, com a droga, com o vício, com a pornografia. E aí resolveu, deu prazer. Alimento em excesso. Alimento em excesso. E aí, assim, os sinais, né, que o padre comentou, e aí o vídeo que o senhor nos mandou foi imprescindível, assim. Esse último podcast, né? Depois a gente coloca no link também para que vocês possam escutar. Que você perceber esses sinais. A criança começou a engordar subitamente, emagrecer subitamente, né? Usar uma maquiagem muito diferente, né? Usar uma roupa muito diferente, né? Se trancar mais do que o normal, porque o adolescente se tranca no quarto, né? Bom, mais do que assim, algumas coisas fora do corrigido. E aí é esforço dos pais mesmo, tem que estar atento. Mas é tentar preencher. E aí, assim, escutando um outro podcast que eu vou usar de referências, eu escutei hoje, daquele rapaz que escreveu, que é o Catequista, que é um Alexandre Varela, né? Católico, né? E ele tem 6 filhos, né? E aí ele estava contando das crianças, levando as crianças na igreja, né? E aí ele falava, né, que a criança na igreja atrapalha, vai atrapalhar mesmo. Ponto. Criança é criança, vai fazer barulho na hora que não pode fazer barulho. Bem, né? na hora que não pode. Mas não levar a criança, Pior, né, é muito pior. Porque quando você fala assim, nossa, eu deveria levar meu filho na igreja, ele vai odiar aquilo, porque ele não foi habituado àquilo. Então, assim, colocar a criança, levar a criança, né, na igreja, né, faz com que ela se habitue à vida religiosa, né,
E talvez nesse momento de vazio ela possa procurar daí a igreja, Deus, para preencher esse vazio. Ela tem uma referência. Uma referência. E é um ensinamento para um monte de coisa. Vamos dizer que não tivesse o fator Deus, que é o maravilhoso da igreja. Você ensina atenção, é uma hora sem celular, é uma hora você prestando atenção no que as pessoas estão fazendo, organização, são várias pessoas trabalhando junto para fazer aquilo acontecer. Olha o quanto de coisa que você aprende, mesmo que você não consiga abstrair da questão de Deus daquilo, né? Mas vai criando valores, né? Valores. Vai criando valores, né? Vai entendendo que, por exemplo, passar pela cabeça, vamos falar do suicídio especificamente, passar pela cabeça de um adolescente o suicídio como solução para um problema, para uma dificuldade que ele está tendo, não vai passar. Porque ele sabe que lá, desde a infância, já foi pregado, né, o amor entre as pessoas, a relação entre as pessoas, né, o amor a Deus, a importância da vida. Então isso não vai passar na cabeça dessa criança com 12, 15, 16 anos, porque ela já tem um valor, um pilar muito bem firmado. Sim. E aí volto de novo. A referência da presença, a referência da escuta, a referência do diálogo, né? A referência do modo como essa relação se constitui, de como esse ambiente se constitui. Tudo isso são coisas que às vezes a gente não para pensar. Né? Prontamente a gente transfere a responsabilidade para ele, diz que ele é o problema, né? Que ele é rebelde, que ele é maroto, que ele é mal educado, que ele é grosseiro, que ele é isso e ele é o grande culpado, né? Mas o que alimentou e fez ele ser quem ele é, né? Quais são as condições que estão sendo oferecidas? E aí entra nisso que vocês estão dizendo. O que é que está sendo oferecido? Sabe? O que está sendo entregue? Né? Qual é o contexto que está presente? E aí, gente, de novo, a gente não precisa de muito. A gente precisa de estar junto, de acompanhar, de caminhar, né? É isso que a gente precisa. E boa parte das situações, a gente precisa olhar também que elas são resultado de um contexto que vai além do nosso contexto familiar. Senão também a gente cai um outro perigo que a gente tem de cair, é de fechar tudo naquele ambiente. E de dizer que a questão é a família e que o problema está ali. Não. Hoje nós estamos atravessados por muitas situações das mais diversas. E essas muitas situações das mais diversas vão trazendo realidades em nós, né? As telas nos ajudam, mas elas também nos causam um problema muito sério, sabe? Né? Elas nos apresentam um mundo, né? E elas nos apresentam uma porção de situações que elas estão distantes das nossas condições. E isso é altamente ansiogênico, né? Isso gera um estado de ansiedade sem igual, né? Demandas, né? Onde você olha todo mundo com uma vida perfeita e a minha vida não é desse jeito. Gera, de novo, uma frustração, uma decepção, né? Então, a cobrança mesmo dos pais, dessa família, desse mundo perfeito, né? Gera também uma expectativa nos pais que querem ser perfeitos e nos filhos que esperam uma família perfeita, esperam um ambiente perfeito, né? Porque ele vai para a Europa ou para o exterior todo ano, né? Eu consigo no máximo ir para Aparecida do Norte a cada 2 anos, né? Então, tudo isso são situações que vão surgindo, sabe? Que vão acontecendo e que criam um ambiente muito difícil, né? Então, o desafio de educar, né? E de cuidar hoje em dia, ele é muito grande, né? Então, também a gente precisa ficar muito atento para não trazer toda a responsabilidade, para não fazer recair toda a responsabilidade sobre o eu, sobre a família. É óbvio, né? E aqui nós estamos desde o começo insistindo na importância, né, do cuidado familiar, da presença familiar, mas também a gente precisa abrir essa janela e dizer, tá, família, talvez vocês estão fazendo o melhor que vocês dão conta de fazer, sabe? Mas vocês estão lidando e enfrentando um desafio que é muito maior do que vocês. Sabe? Às vezes coloca muita expectativa também no ter, né? Eu preciso ter para ser feliz. Sim. E olha, o financeiro, ele vai ajudar em muitas coisas na vida. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Só que nada que traz felicidade custa. Nada. Você pode refletir na sua vida e eu quero que isso fique muito gravado para o pessoal que está nos escutando, nos assistindo. Nada que traz felicidade custa. Nada. Você pode faz um exame aí. Puxa, todas as coisas que te trouxeram alegria na vida, elas não custam nada.
é um papo legal que você tem com uma pessoa que você gosta, e até como o padre falou, às vezes dentro da família não vai resolver dentro daquele núcleo fechado. Às vezes é você conversando com um avô que você tem mais intimidade, de falar, olha, eu tô tendo uns pensamentos negativos aqui, às vezes eu acho que a minha vida não tem muito sentido mais. É um professor que você gosta na escola, às vezes é um amigo mais velho que tem uma cabeça legal, que você fala, caramba, eu me espelho nessa pessoa, essa pessoa é uma pessoa que eu consigo me abrir e conversar. E se mesmo que nada disso dê certo, eu vou dar uma dica para vocês que, assim, eu aprendi a fazer isso lá quando eu trabalhava em Itararé. No meu horário de almoço eu conversava sempre com essa pessoa, isso me trouxe um crescimento na vida muito bom, me acalentou o coração mesmo. Vai no Santíssimo, senta lá, fala o que está dentro do teu coração, conversa com Jesus, coloca para fora aquilo que você está pensando, suas preocupações, e aí não levanta e vai embora, espera, ele vai te responder. Dá um tempo para Jesus conversar com você naquele momento. Pode parecer bobeira, mas é uma transformação maravilhosa. O Santíssimo, ele é um lugar por si só abençoado, não só pela presença de Jesus, mas pela inspiração do Espírito Santo, que vai te trazer ali discernimento, sabedoria, para entender a sua vida. Eu tive essa experiência, eu almoçava em 20, 25 minutos e não tinha nada para fazer naquele tempo, até dar 1 hora antes de voltar para o serviço, porque estava em outra cidade, eu ficava no Santíssimo. Isso foi transformador para minha vida. Eu espero que você que estiver passando por uma situação difícil, não só de pensamentos suicidas, mas qualquer situação difícil, o padre está aqui, sabe, pode dizer muito melhor a respeito disso, é transformador, né? Sim, com certeza, com toda certeza, né? O auxílio que vem da parte de Deus é fundamental para a nossa vida, né? Então, de saber também buscar e abrir espaço para essa inspiração, né, que a graça de Deus vai permitindo, né, o nosso caminho, que vai permitindo a nossa estrada e vai nos ajudando de fato a fazer as melhores escolhas, né? E vai tranquilizando um pouco do nosso coração, vai dando um pouco das respostas que nós precisamos, né? E isso é fundamental, né? Então acho que tem dúvidas. Gente, vamos passar para nossa segunda parte aí, que eu acho que do ponto de vista psicológico, humanista mesmo, que a gente trouxe, eu acho que a gente está bem servido, o padre trouxe coisas maravilhosas para a gente, mas nós queremos agora o Jesus aos 12, vamos ver o que a gente tem para falar a respeito disso, dessa passagem, e tirar também de ensinamento para os nossos jovens de hoje, para os nossos adultos de hoje, né? Joia. Jesus aos 12... está em Lucas, de 41 a 52. Muito bem. Jesus entre os doutores, né? Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Texto bonito, né? Ele é, nossa, ele é mesmo. Desafiador, mas bonito. Mas eu acho que ele casa bem, porque mostra, né, a preocupação dos pais com Jesus, né, mostra um pouco dessa audácia, digamos assim,
esse posicionamento, né? Esse posicionamento de Jesus, né? Tanto com os doutores da lei, né? Na troca que ele estava tendo, a gente não sabe detalhes dessa conversa, mas devia ser uma conversa interessante. Ao ponto, primeiro, assim, eu acho que não era, entendendo um pouquinho do contexto, né? Mas eu acho que não era normal, né? Um pré-adulto, digamos assim, né? Conversando com esses doutores, que deviam ser os anciões, né? Não era comum. E também pela conversa, nessa troca, né? Fica claro também aí no texto que existia aí uma troca mesmo, né? Jesus se interrogando e também se posicionando, né? E também essa audácia de Jesus, né? A hora que Maria conversa com ele, né? Por que fizeste isso conosco? Tal? E ele ainda fala assim, não, mas vocês não sabiam que eu devia estar aqui, né? Então é um pouco de audácia, mas também um pouco de, né? Sou eu, né? Então ele já se mostrando, né? Como o Messias, né? E depois deixando claro essa obediência que ele tinha ainda pelos pais, né? E permanecia em obediência e submisso. Então é um pouco de exemplo também, né? De como se portar como pai, né? Mas também como filho também, né? Como se portar também como filho. Então eu acredito que ele acho que fecha bem com o nosso tema, porque é mais ou menos isso que a gente procura, né? Por que a gente está conversando sobre isso? É porque a gente procura mesmo, né? Essas condições. A gente vai, como pais, a gente vai se deparar com situações diversas e a gente vai ficar preocupado, a gente vai ficar, né? Mas e aí? Legal, né? Aqui nós temos alguns princípios bem bacanas, né? Acho que é importante a gente pensar, né? Um deles é exatamente que esse Jesus, né, aqui já aos 12, então ele já tinha passado pela experiência do Bar Mitzvah. Então, de algum modo, ele já tinha uma conotação, pelo menos jurídica, legal, de adulto no meio dos seus ali, né? Mas não deixava ainda de ser, se a gente for fazer isso é quase um anacronismo, os biblistas que me perdoem, né? Mas nessa leitura que nós estamos fazendo, né, se a gente for olhar um pouco esse Jesus a partir um pouco da nossa ótica, né? Então vamos tentar fazer essa tomada, né? Então a gente vai dar uma puxadinha no texto, mas pode nos ajudar a entender um pouco disso a partir do nosso olhar, fica mais fácil de nós conseguirmos lidar com isso, né? Então, esse menino, de onde é que veio essa sabedoria dele, né? De onde é que veio isso tudo? Nós, sem dúvida alguma, que não estamos aqui querendo retirar de modo algum a perspectiva de que ele era Deus. Isso não, porque sempre foi, desde o início, né? Desde sempre ele né? E quando já no ventre da sua mãe, desde sempre, ali é Deus mesmo, né? Sempre foi, e a partir da encarnação é Deus ali, né? Mas esse menino também, Santo Agostinho vai usar a ideia, né, de que a graça supõe a natureza, né? Então esse menino também, ele aprendeu isso, sabe? Essas referências também lhe foram ensinadas, essas referências também lhe foram passadas, sabe? Jesus é verdadeiramente divino, mas ele é verdadeiramente humano, né? Então, boa parte, com certeza, desse conteúdo que Jesus aborda com esses doutores da lei, essa experiência veio exatamente do seu ambiente. Veio exatamente do lugar onde ele estava, veio exatamente da boa educação, ou da boa formação, né, que Jesus recebeu em todo o seu caminho, lá no povoado de Nazaré, lá no lugar onde estava, mas principalmente, né, a gente tem, e escuta muito por aí, né, que Maria é a primeira e a grande catequista de Jesus. É nada. A catequese, a formação religiosa do menino era oferecida pelo pai, né? Então também um reflexo de São José, também um reflexo da boa formação e do bom contexto onde José estava. Será que José tinha uma preocupação sistemática, organizada, bem pensada para esse menino? Ele só fez o que ele precisava fazer, que era cuidar dessa criança. Isso, de novo, já oferece, acho que, né, aos pais, né, uma tranquilidade, né, de que você não precisa ser um super pai, só seja pai.
precisa ser uma super mãe, só seja mãe, né? Ensina os valores, ensina os princípios. Não se preocupa com uma coisa tão elaborada e tão sistematizada, mas ensina os valores que de fato você acredita. E para isso precisa reconhecer quais são esses valores. Precisa aprender quais são esses valores, né? Então, essas condições para que o filho seja, em boa parte, ela brota também dos pais. Ela brota também do contexto, né? Do que atravessa a vida dessa criança, do que atravessa também o contexto que ali está presente, né? E Jesus, como um bom judeu, era, claro, obediente, né? A figura dos pais era uma figura importante, né? A figura dos pais era uma figura de respeito, né? E aqui, gente, respeito não significa medo, significa consideração. Sim. Sabe? Quando você olha para o outro, quando você considera o outro, quando você traz a importância e o significado do outro por aquilo que ele é, né? Hoje, a gente vive num contexto social muito marcado por isso. O que você pode me oferecer em termos de respeito? Quais são os atributos e os valores que você apresenta, né? Quais são os benefícios que você traz? Então, por isso você vai ser respeitado, né? E aí, o idoso, aquele que é mais experiente, vai sendo deixado de lado, né? Porque, primeiro, ele já não conseguiu se atualizar tão rapidamente. Sim. Então, aquela ideia também de que os mais velhos têm uma experiência maior do que a nossa, até onde? Talvez até a segunda página, porque muita coisa eles não têm. Dá um celular na mão do idoso pra você ver o que ele faz. Sim. Nada, né? Ele trava, a gente trava com algumas coisas, imagina o idoso, né? Então, onde é que está o valor? De novo, não pode ser uma relação por aquilo que o outro me oferece, mas por aquilo que ele é, né? Ou seja, por que eu respeito? Porque por esse princípio, por esse sentido. Mas ao mesmo tempo, mais do que nunca, porque também foi capaz de me respeitar, né? Esse respeito que partiu de Jesus, né, a São José e a Nossa Senhora, foi em grande parte por quê? Porque com certeza ele foi também respeitado por... Ele foi também tinha um traço cultural, sem dúvida alguma, como nós também temos um traço cultural, né, que é uma herança judaico-cristã, né, que a gente diz, respeita pai e mãe. Mas por que às vezes a gente não respeita? Por que às vezes a gente não valoriza, a gente não dá espaço? E tem algumas pessoas que sofrem horrores por isso, sabe? Porque não conseguem nutrir um carinho, um respeito pelos seus mais velhos, sabe? E aí eu digo a você, se você sofre com isso, deixa o coração um pouco em paz, tá? Não sofra por isso. Quem sabe procura alguém para conversar a respeito, mas, né, talvez não consegue respeitar. Por quê? Porque não foi respeitado. Você me violenta o tempo todo, das mais diversas formas, eu não vou conseguir oferecer respeito a você, por mais que eu tente. Então uma imposição, uma norma, um peso, não vai dar. Por que muita gente às vezes vai embora, né, e corta relações com a sua família, sabe? E que está presente. E aí volta de novo, que contexto é esse onde nós estávamos, né? E talvez em alguns instantes, exatamente, vai ser fundamental esse respeito, né? E é ele que vai me dar a condição de querer ficar, de querer permanecer, né? Porque daí não está no seu valor, nem pelo que você sabe, nem pelo que você me agrega, mas por aquilo que você é. Mas se você não foi a vida inteira, não vai dar para exigir que seja agora, né? Então essa postura de Jesus, né, este olhar de Jesus, em partes exatamente, né, por aquilo que os seus pais foram com ele, né? Os sinais que nós encontramos na Sagrada Escritura e que diz que José era um homem bom, né? Maria vinha de uma escolha também de uma família com bons princípios e com bons valores, né? Mas princípios e valores autênticos, princípios e valores verdadeiros. Não é alguém que se faz de bom, né? Dizer que não, fulano é de família, desculpa, mas isso não quer dizer nada. Sim. Né? Família é só porque conseguiu se casar e gerar um filho, né? Agora, quando é de fato família no sentido mais amplo e profundo do que isso significa, é lugar de respeito, é lugar de cuidado, é lugar de presença, é lugar de amor, é lugar de afeto, né? Então isso constitui, isso de fato dá todas as condições necessárias, oferece, né, os elementos para que possa ser, né? Para que realmente possa acontecer dessa maneira, né? É um olhar, gente, como eu disse, um pouco anacrônico. Os biblistas talvez esperneiem com essa situação, mas me parece que muito mais próximo, sabe? Em que a gente permite que a graça de Deus nos ilumine, né? E essa presença de Deus aconteça, mas ela aconteça no chão da nossa história,
sabe? Porque se a gente pega, né, uma perspectiva muito idealizada e perfeita, a gente não vai atingir nunca. Né? E aí a experiência da fé, que é para, de fato, aquecer o coração, iluminar o caminho, me dar condições para entender os valores do Evangelho e trazê-los para a minha vida, pode se tornar um cabresto que me impõe e diz: eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar, sabe? Eu nunca vou conseguir ser como Jesus. Na sua perspectiva divina, não mesmo, mas na sua humanidade está sim, né? Porque ele era de fato humano. Mas o que fez a condição humana de Jesus acontecer? José e Maria, Nazaré, Egito, a gente toda que convivia com ele, a sensibilidade do lugar onde ele estava, sabe? É esse o grande diferencial. É isso que enriquece profundamente esse divino, né? E aí, já que nós não vamos ser divinos, tem que ser igual a Jesus, se assemelhar a Jesus, então a gente busca construir, edificar a nossa humanidade, e aí a graça da fé, a graça do sacramento, o caminho de comunidade, a vida de igreja, a prática religiosa vai nos oferecer. Por que a gente comunga? Para ser divino. Por que a gente ouve a palavra de Deus? Para ser divino. Né? Por que a gente se confessa? Para receber a graça de Deus. Por que a gente busca a unção dos enfermos? Para me ajudar a me recuperar. Então, o meu humano trabalhou. A graça de Deus veio e completou. De graça, inteiro, total, Deus deu. Né? Então, eu não preciso me preocupar muito com o sagrado. No sentido de que eu preciso construir em mim, porque eu não vou conseguir construir. Eu vou construir o humano. O sagrado vai me ser oferecido. É quando eu me aproximo da Eucaristia, quando eu rezo, quando eu vou à Capela do Santíssimo, estou diante da presença do Senhor, é o encontro da minha humanidade com esse sagrado que se junta e que não forma duas realidades distintas, mas que agora caracteriza aquilo que eu sou. Pessoa humana, frágil, mas humano assumido pela graça. Humano redimido pela presença. Humano santificado de fato no meu coração. Bonito isso. Nossa. Como é lindo isso. É bonito. É muito gente, bonito. Por isso que eu falo, sou fã do Senhor. Imagina. É trazer de uma forma muito rica. Eu acho interessante dessa passagem. Imagina que a gente, para contextualizar para os tempos de hoje, Jesus vivia numa comunidade rural em que havia celebração uma vez por mês. Aí Jesus um dia é retirado dali e levam Jesus para Canção Nova, um lugar que você respira tudo aquilo. E aí o tempo você não vê, você perde a percepção de tempo. O padre que estuda isso sabe muito melhor dizer, né? Não estou falando que Jesus tivesse esse transtorno, mas quando a gente estuda um pouco a respeito do TDAH, a gente vê a questão do hiperfoco, que é você tá fazendo uma coisa que te dá tanta dopamina, que te faz tão bem, que você perde a consciência de tempo. Você faz aquilo por 2, 3, 4, 5, 6 horas. Então, Jesus estava experimentando isso. Algo tão maravilhoso que ele perdeu a consciência de tempo daquilo. E aí, se a gente pegar nessa passagem, tem um problema nítido que a gente pode trazer para as nossas relações de pais e filhos hoje. Que foi o único problema. E, sim, a gente não pode nem falar que foi um pecado. É um problema que teve nessa situação. Falta de comunicação. Sim. Nesses 3 dias, ou mais até, né? Na verdade, eles foram 3 dias, e aí se deram conta e voltaram 3 dias. Talvez tenham sido mais dias de caminhada ainda. Nesses dias de caminhada até chegar a Jerusalém, custava perguntar: e aí, Jesus? Quando você chegar lá, o que você vai fazer? Qual que é a sua expectativa para isso? E aí, talvez Jesus dissesse: não, eu vou ficar o tempo que der. Se me deixarem ficar 3, 4, 5 dias, eu vou ficar. Opa! Isso já ia ter resolvido muito da situação. Então, a importância da comunicação entre os pais e filhos, a importância do diálogo, e aí teria resolvido um monte de coisa, né? Eu sempre, quando vejo essa passagem, eu acho muito bonito também a atitude de Maria e José, né? Não está no relato, mas a gente imagina que tenha sido uma coisa assim: vamos voltar. Imediatamente. Não teve Maria e José discutiram por horas e aí resolveram voltar, né? A gente não tem isso no texto. E isso é uma experiência para a nossa vida. Quando a gente se afasta de Jesus, o que a gente tem que fazer? Voltar o mais rápido possível. Né? Jesus também deve ter passado por essa situação. Tá ali conversando, a conversa tá boa, mas de vez em quando,
Cadê será, né? Onde é que tá? Onde é que estão, né? Jesus também deve ter passado por essa situação. Mas ele pensou, é mais fácil que eu não me mexa daqui? Porque é igual quando você perde alguma coisa, você vai procurar onde? No último lugar que você viu. Jesus teve essa consciência e falou, não, vou ficar aqui, né? Não vou sair também à procura, que vai ser pior. Então eu acho essa passagem muito rica, porque é muito da situação de hoje em dia. Quando você convive, mas não conversa, você não entende. Você não compreende de verdade. Você pode viver por anos com as pessoas. Se você não conversar, você não vai entender o que passa pela cabeça, quais são os anseios, os planos, né? Jesus tinha um plano para aquele lugar. Jesus estava com uma Bíblia daquelas azuizinhas antigas que a gente tinha em casa, e aí ele chegou num lugar em que tinha um Google de Deus, né? Várias pessoas que estudaram o Antigo Testamento a fundo, e ali vários livros, às vezes, né, nós não sabemos bem ao certo, mas talvez Nazaré nem tivesse todos os livros, porque era uma coisa dificílima de ter, e ali Jerusalém, provavelmente nós tínhamos todos os livros disponíveis naquele momento. Para Jesus foi igual a primeira vez que a gente entra na internet e fala, meu Deus, agora tem tudo aqui, né? Então é muito compreensível, e fica para nós a dica da comunicação. Acho que corrobora com o que o senhor falou desse aprendizado em crescimento de Jesus, né? Que apesar de ser Deus, se submetia, né, a esse ambiente e crescia com ele. No final ele fala, né, crescia em sabedoria, estatura e graça. Exatamente. Ou seja, a sabedoria dele era aumentada, né? A cada dia. Né? Por essa convivência em comunidade. Né? Ele amadurecia, né? Ele ia entendendo, percebendo, né? Ia construindo isso. Era um processo de construção, né? E do mesmo modo, gente, olhar para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, né? É um processo de construção. Você é uma pessoa, né? É o processo de edificação de uma pessoa, de fazer emergir uma pessoa, de fazer brotar uma pessoa, né? Alguém que vai ser, né? Que vai ser, mas que já está sendo, né? Alguém que está num caminho que vai se edificando, né? E é um processo. E aí cresce o humano, cresce a compreensão da graça de Deus, cresce a compreensão das relações com o outro, a relação consigo mesmo. É um processo, sabe? É um processo que na adolescência especificamente ele é mais confuso, ele é mais difícil, né? Ele é mais complicado, ele é, né, mais cheio de situações, né? A gente que é adulto não sabe lidar. Insisto mais uma vez. Né? Uma analogia legal é porque assim, a gente, acho que em todos os momentos da vida da gente, a gente acredita que falte alguma coisa. E eu fico à procura dessa falta, né? Para suprir essa falta. A adolescência, eu acho que essa falta dói. Essa falta incomoda. E aí, com o que ele vai preencher esse vazio? Né? Muitas vezes esse vazio não se preenche e ele vai para o suicídio, por exemplo. E é uma coisa que é importante de frisar, porque assim, a gente não pode menosprezar. Não pode, porque a dor do outro, né, a gente já falou isso várias vezes, a dor do outro, a gente não tem noção dela. Para mim pode ser a coisa mais simples e fácil de resolução, mas para o outro não. E é esse vazio, e é essa dor que consome. Sim. Então quando a gente menospreza e diz que a adolescência é só uma fase, e diz que essa é uma fase que vai passar, daqui a pouco você vai ver, você não vai nem perceber, eu estou menosprezando a dor do outro, e de repente a gente tem alguma situação muito ruim. Exatamente, né? Que a gente não tenha que aprender com essa situação. Né? E dor é dor, né? Dor não tem proporção, né? Às vezes, por exemplo, isso é muito comum, a gente recebe isso muito, né? Um adolescente que teve a sua primeira frustração e decepção amorosa. Você olha para aquele e diz, mas é bobo, não. Primeira de muitas, seja bem-vindo. Coitado, mal sabe o que vai acontecer, né? Então você olha para aquilo e pode parecer que é uma coisa boba, insignificante. Tá, para mim. Para ele não. Para ele é a coisa mais incrível que aconteceu. Tá doendo, de fato tá difícil, né? De fato tá... aquilo está incomodando, sabe? Então, de fato, essa dor precisa ser respeitada. Quando você diz, né, que eu achei muito bonita essa sua fala, né? E você diz, né, que o adolescente descobre que esse vazio dói, né? Que essa ausência dói. Na verdade, ele descobre que tem esse vazio, porque até então ele talvez não soubesse.
né? Como criança, talvez ele não soubesse ainda que tem esse vazio, né? Porque alguém supria isso o tempo todo. Sim. Só que agora, né, tem coisas que o outro continua ali, mas não me supre mais, né? A mãe continua ali, o pai continua ali, a avó quem cuida, né? Mas não me supre mais, né? Aquela boneca, aquele carrinho, aquela bola me fazia um grande sentido e significado. Hoje não é suficiente. Não é suficiente, né? Eu tenho saudade dela. Eu tenho saudade daquela experiência, né? Eu gosto tanto dessa palavra, ela é tão nossa, né? Saudade. Eu queria de novo isso, né? Mas né? Não dá mais. Cris, pra gente não perder o hábito, vamos falar um pouquinho de The Chosen? Eu acho muito lindo o link que a série faz. Conhece, padre? Alguém comentou comigo sobre isso. Pelo amor de Deus, assista. Eu preciso assistir porque diz que é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. E tem uma cena que é uma licença poética, não é bíblico, né? Deixar claro isso, mas uma licença poética que eles usam para linkar com a bodas. Essa passagem de Jesus aos 12, que é bem assim. Maria vai e pergunta, mas por que você fez isso? Tal? E aí Jesus explica, não, mas eu estava cuidando das coisas de meu pai. E aí Jesus fala, se não for agora, quando? Né? Quando que eu vou cuidar das coisas de meu pai? Precisa ser agora, eu estava com tudo disponível aqui para mim. E aí chega na bodas e Maria pede para Jesus, né? Acabou o vinho, o que nós vamos fazer? Aí Jesus fala, mas mulher, não chegou a minha hora. Daí ela olha para ele e fala assim, se não agora, quando? Que legal, hein? É lindo demais, né? É lindo. Assista, Padre. O senhor vai eu vou ficar maravilhosa. É a melhor coisa que fizeram sobre Jesus depois da Bíblia. É muito bom. Assim, eu sou suspeito pra falar. Ficaria horas conversando porque é muito legal. São vários links assim. E aí, dando a minha licença poética, pode? Claro. Que é assim, para fechar mesmo essa questão do vazio, né? A nossa proposta, né? Mas eu acho que a proposta da nossa Igreja Católica é que esse vazio seja preenchido por Jesus Cristo. Sim. E aí, onde que a gente acha Jesus Cristo? Por que me procuráveis? Não sabeis que eu estava na casa do meu Pai? Então é isso, né? Preencha esse vazio que você sente adulto, mas se o adolescente estiver escutando a gente também, né? Se experimente preencher esse vazio com Jesus. E onde? Né? Procura uma igreja, porque tá aí, Jesus Cristo deu esse recado pra gente, né? Tá aí, claro, né? Que é onde a gente deve procurar Ele, que Ele vai estar lá. E muito legal isso, né? E a gente puxa um pouquinho, né? Como nós dissemos em alguns momentos, né? Que a adolescência sempre resta em nós. Nós preenchemos esse nosso vazio na vida da comunidade, né? Sim. O quanto que era significativo aqueles nossos encontros, o quanto era significativo as nossas experiências, né? Os nossos ABCs da vida, e o quanto que isso foi marcante, né? Nos edificaram, sabe? Muitas vezes o sacerdote ungido pelo Espírito Santo dizia coisas que a gente, do nosso mais íntimo, que a gente não fala, mas como que ele sabe disso? Né? E vinha essa ação direta de Deus que acontecia por esse meio, mas que acontecia também nas amizades, nos afetos, né? Nas relações que se construíram, nos casais que se formaram, nos filhos que já voltaram lá, né? Então, brotaram desse lugar, né? De fato, muito bacana, né? Procurar esse lugar da casa do Pai, né? E ali nós vamos encontrar os outros filhos, sabe? Nós vamos encontrar os outros filhos nessa casa do Pai. E às vezes nós vamos encontrar com o Pai através desses filhos, né? Esses filhos serão os portadores dessa experiência do Pai, né? Esses filhos serão aqueles capazes, de fato, de nos apresentar, né? E talvez, acho que a gente precisa resgatar isso na vida da igreja, sabe? Como desafio. Proporcionar momentos só para estar juntos, sabe? Né? Com algumas desculpas, né? Alguns encontros, eles são desculpas, sabe? Pra gente se encontrar, pra gente estar junto, né? Pra gente conseguir construir laços, e construir talvez essa seja a maior formação, né? Muito mais, talvez, do que
né? Talvez a gente não se lembre de algumas falas, de algumas palestras, de algumas coisas, mas a gente lembra de uma presença, de uma conversa lá num canto, sabe? De um abraço de alguém naquele momento, de uma amizade que a gente arrasta, né? Eu arrasto amizades daquele momento até hoje, sabe? Que fazem parte da minha vida, que constituem a minha história, né? E que digam, nossa, como isso foi maravilhoso, sabe? Como foi bom, né? E que me ajudaram e me ajudam, que são esse suporte, né? Nos momentos de tristeza, de vazio, né? Por que hoje, às vezes, os nossos adolescentes chegam a esses momentos tão delicados, né? Esses momentos tão difíceis? Porque eles estão sozinhos, né? A gente não tinha muita coisa no seu outro. Não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Então eu não chegava nas pessoas, a não ser através da relação, sabe? Hoje eles chegam a muita gente, mas eles não estão mais com nada, ninguém. tudo superficial. Não dá tempo. E a gente, até o podcast também é uma proposta para isso. É um pretexto para a gente estar aqui junto. Olha que oportunidade, né? Muitas vezes a gente, com a vida corrida, com um monte de coisa, não ia ter esse tempo para sentar e conversar, falar de Deus, falar de um monte de coisa, né? Que cada um contou um pouco da sua vida, isso é muito gostoso. Precisamos mais desses pretextos. É ficar um pouquinho mais depois da missa, é se reunir, é um grupo de jovens, é um ministério de música, né? É um pretexto para estar junto e em torno do quê? Em torno de Deus. Em torno de Deus, né? E aí, às vezes, nem aparece o nome de Deus nessa história. Sabe? Mas Mas ele tá está lá. inteiro. Sim. Né? Sim. Às vezes nem aparece, nem se fala né, diretamente. Né? Não é algo organizado e sistematizado. Não que isso não seja importante, que é fundamental. Né? Mas às vezes ele Mas está impregnado. está permeado, sabe? Ele está encharcado. Mas eu acho que é aquele pilar, é o valor. É o valor. Que eu vou lá, me alimento daquilo que é né, correto, daquilo que é institucionalizado, que está lá na missa, por exemplo, e logo depois da missa eu vou viver isso. Eu vou viver, né? E às vezes vira num bate-papo, numa conversa. É o exemplo que a Pri deu no podcast passado, que eu gostei muito, do perfume quebrado. O perfume está ali quebrado. Embora você esteja fazendo outras coisas, o cheiro já impregnou todo o ambiente, né? Já se encharcou, né? E ali está presente. Maravilha. Padre, nossa, muito obrigado. Demais. Adorei a nossa conversa, o nosso bate-papo. Né? É aquilo que o Marquinhos falou no começo, né? A gente escuta aquela homilia. Fala, não, será que um dia a gente pode conversar? E aí aconteceu esse dia. Sim. Bom, muito bom. Essa é uma casa aberta, né? Minha casa. Então, o dia que você se sentir, né, com vontade de conversar, trocar uma ideia. Maravilha. Tem a minha esposa, a Pri, também, que faz. Então, assim, eu quero conversar com a Pri. Venha, a gente sempre vai estar à disposição. Vamos chamá-la mais vezes, por favor. Porque é muito bom, foi muito bom. Assim, eu particularmente aprendi muito mesmo. Né? Quero levar, essa releitura de si mesmo, né? É muito bom de fazer e, nossa, o senhor deu um caminho muito bom para mim. Bom, espero que você aí que esteja nos escutando até agora também tenha sentido, né? Essa vontade de fazer essa releitura, de repensar algumas coisas, de mudar algumas atitudes, inclusive, porque eu acho que é isso, né? É vivendo, mas é entendendo o outro também. Muito feliz. A gente estava na missa tocando, o senhor estava celebrando a missa, e aí eu olhando a homilia falando assim, caramba, a gente precisa chamar logo, precisa ser rápido. Fomos pra casa e eu falei assim, nossa, eu preciso ver o telefone pra dar um jeito. O Cris me manda mensagem, conversei com o Padre Suéder, a gente vai gravar. Falei, obrigado, senhor, o senhor já encaminhou as coisas, deu tudo certo. Pessoal, se esse conteúdo foi relevante pra você, deixa o like, compartilhe. Você sabe de alguém, né, pais que estão com problemas na criação, filhos que estão com problemas, e eu acho que mais do que isso, que a gente entenda que falar de Deus tem que ser agradável, né? O podcast tem essa proposta de que aqui nós conversamos sobre Deus, conversamos sobre a vida de uma forma agradável, nada engessado aqui, né? Nada de roteiros presos. Isso tem que ser o nosso dia a dia, para que esse podcast aconteça na sua casa, no jantar de domingo, no almoço de domingo em família ali, que a família esteja reunida, que a gente consiga falar de Deus de uma forma agradável. Muito obrigado.
Com certeza, eu agradeço imensamente o convite, foi uma satisfação, né? Para nós também. Essa conversa foi muito agradável mesmo, muito enriquecedora, né? Também aprendi muitas coisas, pensei coisas diferentes, né? Reorganizei pensamentos, e isso é muito bacana, né? E isso a gente acontece conversando. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição, né? Daquilo que for possível, que a gente conseguir cruzar a agenda, né? Assuntos que a gente consiga falar, né? E eu que não também dá palpite. Sim. O senhor assistiu algum conteúdo e falou, gente, isso aí não pode falar, dá um toque pra gente. A gente precisa desses balizadores. Estamos aí, né, à disposição, né? E você, né, que nos acompanhou, agradeço a paciência até agora. E caso, né, tenha alguma situação, algo, não fique sozinho, procura ajuda, tá? Procura alguém com quem conversar, né? Não dá para ter todas as respostas, a gente não tem todas as respostas. Né? Às vezes a outra pessoa também não vai ter respostas, mas vai poder construir isso junto. Então, procura, se abre, vai ao encontro, vai em busca, e aí as coisas tendem a acontecer com um pouco mais de tranquilidade. Tá ok? Deus abençoe muito. Faz uma oração final. Muito bem, então vamos agradecer a Deus, né, por esse nosso tempo, agradecer a Deus por esse nosso momento, e pedir que, pela ação do seu Espírito, né, esse nosso diálogo, ele possa chegar, né, em tantos lugares, continue a ecoar no nosso coração e a nos ser fonte de sentido para descobrir a direção que o Senhor nos oferece na nossa caminhada. Nós agradecemos a Nossa Senhora e a São José que nos acompanharam nesse nosso percurso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, Deus abençoe. Valeu, muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Deus abençoe muito. Pessoal, valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.